Este é um dos maiores casos de serial killer e mistérios não resolvidos do Japão moderno. Um caso que ainda assombra a província de Saga, no distrito de Kishima. Hoje, vamos mergulhar nessa história sombria, vítima por vítima, seguindo o rastro de um predador que agia no escuro, deixava pistas cruéis e desapareceu como fumaça. Será que foi um único monstro ou foi mais de um assassino? E por que sempre os crimes aconteciam nas quartas-feiras? Imagine uma região rural tranquila no Japão dos anos 70 e 80. Campos de arroz, vilarejos pequenos, pessoas que deixam as portas abertas e conhecem todos os vizinhos. Um lugar onde o crime violento era quase impensável. Mas entre 1975 e 1989, o silêncio dessas estradas foi quebrado por um terror sem rosto. 7 mulheres e meninas foram assassinadas. 6 delas desapareceram exatamente às quartas-feiras. O assassino nunca foi identificado. A polícia japonesa o batizou de estrangulador das quartas-feiras, Wednesday Strangler. A província de Saga, no sudoeste do Japão, era e ainda é uma das regiões mais rurais do país. Cidades pequenas como Kitagata, Shiroishi, Kita-Shigeyasu e Takeo ficavam a poucos quilômetros umas das outras. Um raio de apenas 20 quilômetros concentraria todos os crimes. As vítimas tinham idades, profissões e rotinas diferentes, mas compartilhavam o mesmo destino. Desapareciam ao anoitecer ou à noite, muitas vezes às quartas-feiras. 5 foram estranguladas. 2 foram encontradas já esqueletizadas. A maioria aparecia parcialmente despida. Apenas uma foi encontrada com as roupas do dia do desaparecimento. Vamos à cronologia. Primeira vítima. Tudo começou em uma quarta-feira. Tomiko Yamazaki, de 12 anos de idade. A data do seu desaparecimento foi no dia 27 de agosto de 1975. Tomiko era uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental que morava em Kitagata-machi, na província de Saga. Ela vivia sozinha com a mãe, que era divorciada. A mãe, para não deixar a filha sozinha em casa, costumava buscá-la na escola todos os dias e levá-la para estudar em um espaço vazio no local de trabalho dela e voltar juntas no final do dia. No dia do desaparecimento, Tomiko não havia ido ao trabalho junto com a mãe, pois era o período de férias de verão escolares. Tomiko então convidou uma amiga para irem à casa dela para fazer lição de casa. Depois de estudarem, a amiga foi embora por volta das 19 horas. Depois disso, Tomiko desapareceu. A mãe de Tomiko, chegando do trabalho à noite, não a encontrou. A TV da casa estava ligada. Havia sinais de que ela estava se preparando para tomar banho, pois as roupas e toalha estavam ali prontas para serem usadas. Os sapatos que ela usava normalmente ainda estavam lá bem alinhados na entrada da casa, do jeito que ela sempre deixava. Não havia sinais de luta ou arrombamento. A mãe achou estranho e imediatamente denunciou o desaparecimento à polícia. A polícia, inicialmente, tratou o caso como uma possível fuga de adolescente da casa, pois não havia indícios claros de crime, e não investigou com muita profundidade no começo. O corpo de Tomiko, já em estado de esqueleto, só foi encontrado quase 5 anos depois, em 27 de junho de 1980, dentro de um tanque séptico ao lado dos banheiros da piscina da escola elementar Suko, em Shiroishi. Trabalhadores estavam limpando o tanque e encontraram pedras empilhadas dentro dele. Ao removerem as pedras, acharam os restos mortais de Tomiko, ainda com as roupas que vestia no dia do desaparecimento. O corpo estava escondido sob as pedras, provavelmente para evitar que fosse detectado durante as limpezas rotineiras. A causa da morte não pôde ser determinada com certeza devido à decomposição do corpo, mas o caso foi ligado aos outros casos posteriormente. Essa foi a primeira vítima, e o caso só se conectou aos demais muitos anos depois. Segunda vítima.
Hitsuko Hyakutake, 19 anos. Data do desaparecimento: 12 de abril de 1980, sábado. Esta foi a única vítima que não desapareceu em uma quarta-feira. Hitsuko morava em Shiroishi, na província de Saga, e trabalhava como garçonete em um café. Ela morava com os pais e irmãos. No dia do desaparecimento, ela terminou o turno no café por volta das 23h30 e foi vista voltando para casa sozinha. Chegou em casa, mas depois disso, desapareceu completamente. A casa estava com a TV ligada, sinais de que ela havia chegado. Os sapatos estavam nos devidos lugares, mas ela nunca mais foi vista viva. Não havia sinais de arrombamento ou luta aparente. O caso era muito similar ao caso de Tomiko, a primeira vítima. Pouco tempo depois do desaparecimento, a família recebeu uma carta muito misteriosa escrita em kanā antigo, uma ortografia antiga. A primeira linha nunca foi divulgada por respeito à privacidade da vítima e de sua família. Mas a segunda linha, sim, foi divulgada e dizia a seguinte frase chocante: "Sua filha não vai voltar. Sofra." Ao mesmo tempo, começaram a receber ligações telefônicas de um homem misterioso de voz jovem e ameaçadora que dizia: "Não mostrem nada sobre Hitsuko para a mídia." O corpo de Hitsuko, em estado avançado de decomposição, foi encontrado apenas cerca de 2 meses e meio depois, em 24 de junho de 1980, flutuando de bruços dentro de um tanque séptico nos banheiros da mesma escola elementar Suko em Shiroishi, exatamente no mesmo local onde 3 dias depois, em 27 de junho, os restos esqueletais de Tomiko Yamasaki, a primeira vítima, foram descobertos no tanque que ficava ao lado. A causa da morte não pôde ser determinada com precisão devido ao estado avançado de decomposição, mas o caso foi fortemente ligado ao de Tomiko, que foi a primeira vítima, pelo local idêntico de descarte dos corpos e pelo padrão de desaparecimento em casa enquanto estava sozinha. A polícia acredita que ela foi sequestrada logo após chegar em casa e possivelmente estuprada e estrangulada, e o corpo transportado para a escola. Esse segundo caso foi o que realmente ligou os crimes e fez a polícia começar a investigar uma possível série de assassinatos, pois os 2 corpos apareceram no mesmo local em um intervalo muito curto. A terceira vítima foi Chizuko Ikegami, de 27 anos. A data do desaparecimento foi no dia 7 de outubro de 1981, numa quarta-feira. Chizuko era uma mulher casada, moradora de Shiroishi, na província de Saga. Ela trabalhava como operária em uma fábrica de confecções, localizada em Kitakata. Era considerada uma funcionária exemplar. Tinha 5 anos sem faltar um dia sequer, e chegou a ser premiada por isso. No dia do desaparecimento, ela terminou o expediente normalmente e foi fazer compras com várias colegas de trabalho em um supermercado próximo. Por volta das 17h30, as colegas se separaram dela no estacionamento do supermercado. Uma informação importante é que uma das colegas testemunhou que viu Chizuko conversando de forma amigável e descontraída com um homem de aproximadamente 30 anos, que estava dentro de um carro de passeio. Parecia que eles já se conheciam. Essa foi a última vez que ela foi vista viva. Chizuko nunca chegou em casa. Seu marido, preocupado, registrou o desaparecimento na delegacia de polícia de Shiroishi. 2 semanas depois do desaparecimento, o corpo de Chizuko foi descoberto em 21 de outubro de 1981, por volta das 14h20. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio em Nakabaru, a mais de 40 quilômetros de distância do supermercado onde desapareceu. O local era isolado por uma cerca, de difícil acesso casual, o que sugere que o assassino conhecia bem a área ou planejou o descarte com antecedência. O corpo dela estava em avançado estado de decomposição, e ela ainda vestia o mesmo uniforme da fábrica do dia do desaparecimento e sem sinais de que tivessem sido removidas ou trocadas. No pescoço, havia um cabo elétrico enrolado 4 vezes que foi usado para estrangulá-la. A causa oficial da morte foi asfixia por estrangulamento. Um dado importante é que não havia sinais de agressão sexual ou estupro.
e isso a torna a única vítima da série sem evidências claras de violência sexual. E esse detalhe fez alguns investigadores questionarem se esse assassinato foi realmente cometido pelo mesmo criminoso dos assassinatos anteriores. Embora o padrão geral, quarta-feira, estrangulamento, área rural de Saga, mantinha o caso fortemente ligado. Outros detalhes intrigantes eram que poucos dias antes do desaparecimento, Chizuko havia faltado 4 dias seguidos ao trabalho sem avisar, o que era extremamente atípico para ela. Quando voltou novamente ao trabalho, justificou dizendo que estava cuidando da mãe doente. Isso gerou dúvidas entre colegas e conhecidos. Não houve roubo. Dinheiro, pertences e documentos não foram levados. O terreno onde o corpo foi descartado ficava relativamente próximo ao local onde a quarta vítima, uma menina de 11 anos, que seria encontrada meses depois, a cerca de 2 quilômetros de distância. Esse caso é considerado um dos mais atípicos da série, justamente pela falta de violência sexual e pela conversa amigável com o suspeito no carro, o que pode indicar que o assassino usou uma abordagem de confiança ou que ela o conhecia de alguma forma. A quarta vítima foi uma menina de 11 anos conhecida como A ou Achan. A data do desaparecimento foi em 17 de fevereiro de 1982, quarta-feira. Ela era uma aluna do 5º ano do ensino fundamental que morava em Kitashigeyasu. Seu nome completo nunca foi divulgado publicamente pela polícia e nem pela mídia japonesa, por respeito à família e por ser menor de idade. Por isso é sempre referida como A ou Achan. Alguns relatos especulam que o primeiro nome seria Kumi, e o sobrenome começando com Nishi. No dia do crime, por volta das 16h20, ela estava voltando da escola com 2 amigas. A uma certa altura, elas se separaram no caminho e ela continuou sozinha para casa. E esta foi a última vez que foi vista viva. A caminhada era curta e era em uma área rural de Kitashigeyasu. No dia seguinte, em 18 de fevereiro de 1982, por volta da manhã, seu corpo foi encontrado em um pomar de tangerinas, a cerca de 1 quilômetro da escola e a menos de 2 quilômetros do local onde o corpo de Chizuko Ikegami, a terceira vítima, havia sido encontrado meses antes. Ela ainda estava com a mochila escolar nas costas. Estava nua da cintura para baixo, com sinais claros de violência sexual. No pescoço, havia uma meia calça enrolada, usada para estrangulá-la. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento. A morte ocorreu por volta das 16h30 a 16h40, ou seja, apenas 10 a 20 minutos depois de se separar das amigas. No mesmo dia do desaparecimento, vários moradores e estudantes relataram um homem suspeito dirigindo um carro branco na área, abordando mulheres e crianças, inclusive tentando raptar outras meninas. Uma dona de casa foi abordada insistentemente por ele em um ponto de ônibus próximo e o rejeitou gritando e fazendo-o fugir. Uma outra estudante primário disse que foi agarrado por um homem desconhecido, mas foi solto porque chorou e gritou muito. Esse caso é considerado um dos mais chocantes da série por envolver uma criança tão jovem e ter ocorrido em plena luz do dia em uma área relativamente movimentada para os padrões rurais. O terror voltou com força em 1987, fazendo a quinta vítima, Sumiko Fujise, de 48 anos. A data do seu desaparecimento foi em 8 de julho de 1987, quarta-feira. Sumiko morava em Takeo, na província de Saga. Ela trabalhava como funcionária em um restaurante localizado a cerca de 5 minutos de caminhada da casa dela. No dia do desaparecimento, o expediente no restaurante terminou mais cedo que o normal. Sumiko foi com 3 colegas de trabalho para um bar próximo, onde ficaram bebendo por cerca de 1 hora. Ela sugeriu irem para um segundo bar numa segunda rodada, mas as colegas recusaram porque já era tarde e tinham que pegar o trem para casa. Elas se separaram por volta das 8 a 9 horas da noite. Sumiko começou a voltar sozinha para casa, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Essa foi a última vez que foi vista viva.
Ela nunca chegou em casa. O marido registrou o desaparecimento. Seu corpo só foi encontrado mais de 1 ano e meio depois, em 27 de janeiro de 1989, junto com os corpos de outras 2 vítimas, o que ficou conhecido como o caso Kitagata ou Kitagata Affair. Os 3 corpos foram achados jogados embaixo de um penhasco na área de Kitagata, perto de Takeo. Sumiko estava praticamente esqueleto. Ela foi identificada por pertences pessoais e roupas que usava no dia. A causa da morte não pôde ser determinada com precisão devido ao estado avançado de decomposição do corpo, mas o padrão liga ao estrangulamento das outras vítimas. No mesmo dia e local, foram encontrados os corpos de Kiyomi Nakajima, de 50 anos, dona de casa, desaparecida em 7 de dezembro de 1988. Tatsuyo Yoshino, de 37 anos, funcionária de um escritório, desaparecida em 25 de janeiro de 1989. Os 3 corpos estavam muito próximos um do outro, a cerca de 1 a 2 metros de distância. Pertences das vítimas foram descartados em um raio de cerca de 3 quilômetros do local. Esse triplo descarte é um dos pontos mais marcantes e sinistros da série. Sumiko foi a 5ª vítima confirmada e a primeira do grupo de 3 que foram descartadas no mesmo penhasco. Sexta vítima, Kiyomi Nakajima, de 50 anos. A data do desaparecimento, 7 de dezembro de 1988, quarta-feira. Kiyomi era uma dona de casa que morava em Kitagata-machi. Ela era casada, tinha 3 filhas e participava ativamente de um time de vôlei amador com outras donas de casa da vizinhança. No dia do desaparecimento, ela avisou a família que iria para o treino de vôlei no ginásio, que ficava a cerca de 700 metros de casa. Normalmente, ela ia acompanhada de uma conhecida, mas nesse dia o horário não coincidiu, então ela saiu sozinha no final da tarde. Foi vista pela última vez por um morador local caminhando e conversando com uma pessoa de bicicleta por perto. Ela nunca chegou ao ginásio nem voltou para casa. Uma semana depois, seu marido Tadao e um policial estacionado na casa da família receberam um telefonema de um homem misterioso falando em um dialeto da região de Kansai, que afirma ter encontrado Kiyomi perto de uma passagem na montanha apelidada de Yakigomi, e afirma ser alguém que a família conhece. Depois disso, a casa e os correios onde trabalhava continuaram recebendo telefonemas silenciosos, possivelmente da mesma pessoa. O corpo de Kiyomi foi encontrado quase 2 meses depois, em 27 de janeiro de 1989, junto com os corpos de Sumiko Fujise, a 5ª vítima, e Tatsuyo Yoshino, a 7ª vítima. Os 3 corpos foram descobertos embaixo de um penhasco em uma área montanhosa e arborizada de Kitagata. O corpo de Kiyomi estava a cerca de 1 metro de distância do de Sumiko Fujise. Ela estava em estado avançado de decomposição. A parte superior do corpo estava bastante decomposta. Ela foi identificada por roupas, pertences pessoais e documentos. A causa da morte não pôde ser confirmada com 100% de precisão devido à decomposição do corpo, mas é atribuída a estrangulamento, seguindo o padrão da série. Esse triplo descarte dos corpos no mesmo local remoto, conhecido como Kitagata Affair, ou incidente de Kitagata, é um dos aspectos mais perturbadores do caso. Os pertences pessoais das 3 mulheres foram encontrados espalhados em um raio de alguns quilômetros do penhasco, sugerindo que o assassino fez várias viagens para descartar tudo. Sétima e última vítima, Tatsuyo Yoshino, 37 anos. Data do desaparecimento, 25 de janeiro de 1989, quarta-feira. Tatsuyo era uma funcionária de escritório, trabalhava em uma empresa na região de Saga. Morava em Kitagata-machi, era casada e tinha 2 filhos. Era descrita como uma mulher responsável, que gostava de cuidar da casa e da família. No dia do desaparecimento, ela saiu do trabalho normalmente e foi vista pela última vez por volta das 18 horas, caminhando sozinha em direção à sua casa. O trajeto era curto e passava por uma área rural relativamente tranquila.
Ela nunca chegou em casa. O marido, preocupado com o atraso, começou a procurá-la e registrou o desaparecimento na mesma noite. Apenas 2 dias depois, em 27 de janeiro de 1989, o seu corpo foi encontrado junto com os corpos de Sumiko Fujisi, a 5ª vítima, e Kiyomi Nakajima, a 6ª vítima, jogados embaixo do mesmo penhasco em Kitagata, uma área montanhosa e isolada. O corpo de Tatsuyo estava em estado de decomposição inicial, bem menos avançado que os outros 2, pois tinha desaparecido há apenas 2 dias antes. Ela estava completamente vestida, sem sinais aparentes de que as roupas tivessem sido removidas. Havia marcas claras de estrangulamento no pescoço, provavelmente com um cordão ou algo similar. A causa da morte foi confirmada como asfixia por estrangulamento. O corpo estava posicionado a poucos metros dos outros 2, formando o famoso triplo descarte. Os 3 corpos foram descobertos por um morador local que estava caminhando na montanha. A polícia acredita que o assassino transportou os corpos para o local remoto usando um veículo, possivelmente fazendo mais de uma viagem. Pertences pessoais, bolsas, sapatos, documentos das 3 mulheres foram encontrados espalhados em diferentes pontos ao longo de uma estrada próxima, num raio de até 3 quilômetros. Esse caso de 3 corpos juntos em tão pouco tempo chocou profundamente o Japão e colocou enorme pressão sobre a polícia de Saga. A polícia de Saga mobilizou praticamente toda a força para o caso. Centenas de pistas, milhares de interrogatórios. O padrão era claro: quartas-feiras, de noite, área pequena, estrangulamento e ocultação dos corpos. Mas nenhuma testemunha confiável foi encontrado, nenhuma impressão digital conclusiva, nenhum DNA na época. A investigação apontava para um possível assassino em série local. Foi aí que surgiu o nome de Teruhiko Matsui. Nascido em 1963, Teruhiko era um jovem de 26 anos na época dos crimes, natural de Kitagata, com um histórico criminal extenso, furtos, uso de anfetaminas e uma vida marcada por problemas com a lei. Mas o que mais chamava a atenção era um suposto relacionamento íntimo com a vítima Tatsuyo Yoshino, a 7ª vítima, e que supostamente foi vista pela última vez entrando no carro de Teruhiko em um estacionamento. Teruhiko era, segundo a acusação posterior, o amante dela. Um detalhe que se tornaria central no caso. Mas não era só isso. Investigações revelaram ligações surpreendentes entre as vítimas através de uma fábrica de confecção local, conhecida como R. Yoshino, a 7ª vítima, e Chizuko Ikegami, a 3ª vítima, trabalharam exatamente na mesma fábrica de costura em Kitagata. E ainda mais intrigante, a sobrinha de Sumiko Fujisi, a 5ª vítima, e a filha mais velha de Kiyomi Nakajima, a 6ª vítima, também haviam trabalhado na mesma empresa. A própria Fujisi tinha ligação anterior com a fábrica R. Essa rede de conexões profissionais sugeria que o assassino poderia ter acesso a um círculo comum de mulheres da região, alimentando teorias de que os crimes estavam interligados. Teruhiko morava na área e conhecia Yoshino pessoalmente e passou a ser visto como um elo possível. Em outubro de 1989, Teruhiko foi preso por outro motivo. Ele foi preso por uso de anfetaminas. Durante os interrogatórios, a polícia o pressionou intensamente sobre os assassinatos. Após dias de questionamentos exaustivos, Teruhiko redigiu uma declaração escrita admitindo ter matado as 3 mulheres. Ele descreveu, segundo a polícia, ter estrangulado Fujisi após supostamente estuprá-la no carro e ela teria ameaçado denunciá-lo. Disse ter matado Nakajima por acreditar que ela o culpava por um acidente de trânsito quando ele dirigia bêbado, e assassinado Yoshino por ciúmes, achando que ela via outro homem. No entanto, Teruhiko retratou-se completamente. Ele alegou que a confissão foi obtida sob coação, com policiais o induzindo e pressionando psicologicamente. Na época, não havia provas materiais concretas, a tecnologia de DNA ainda era limitada, e a polícia decidiu não indiciá-lo. O caso ficou arquivado. E Teruhiko continuou sua vida criminosa.
Em 2002, aos 39 anos, ele cumpria a pena de 2 anos de prisão por furto. Tinha mais de 120 acusações de roubo em 4 províncias de Kyushu. Foi nesse momento, enquanto estava preso, que a polícia decidiu reabrir o caso de forma dramática. Em 11 de junho de 2002, ainda na cela, Teruhiko recebeu um mandado de prisão pelo assassinato de Tatsuyo Yoshino. Poucos dias depois, em 2 de julho, veio o mandado para Sumiko Fujise, emitido apenas 6 horas antes do prazo de prescrição. E em 7 de julho, ele foi formalmente indiciado pelos 3 assassinatos. A reabertura foi claramente motivada pelo temor de que o caso prescrevesse. O julgamento começou em outubro de 2002 no Tribunal Distrital de Saga. Teruhiko declarou-se inocente desde o primeiro dia. A promotoria pediu a pena de morte, argumentando que as provas circunstanciais, somadas à confissão inicial de 1989, eram suficientes. A defesa, porém, desmontou o caso ponto a ponto. A confissão de 1989 foi considerada inválida. O tribunal reconheceu que os interrogatórios foram excessivos, coercitivos e cheios de indução por parte dos investigadores. Não havia prova material direta ligando Teruhiko aos 3 crimes de forma irrefutável. A saliva e DNA mitocondrial foram contestados como insuficientes para identificação absoluta. E a defesa apontou vestígios de urina no carro que não correspondiam a nenhuma das vítimas, sugerindo outro possível autor. Além disso, Teruhiko tinha álibis parciais e negava conhecer Nakajima de forma íntima. Em maio de 2005, o juiz do Tribunal Distrital de Saga proferiu uma sentença histórica. Absolvição por falta de provas suficientes para condená-lo. A decisão destacou que a confissão não era voluntária e que as evidências eram puramente circunstanciais. A promotoria recorreu, mas em março de 2007, o Tribunal Superior de Fukuoka confirmou a absolvição, encerrando o caso judicial contra Teruhiko. Ele foi inocentado de forma definitiva. Após a absolvição, Teruhiko processou o Estado por detenção injusta e recebeu indenização, cerca de 5,8 milhões de ienes por 464 dias de prisão. No entanto, sua vida não mudou radicalmente. Em 2012, ele foi preso novamente por mais furtos e uso de drogas. Um dos pontos mais debatidos no caso é o intervalo entre os assassinatos. Entre os primeiros crimes e os últimos, houve anos de diferença. E isso levanta uma questão crucial. Na época dos primeiros assassinatos, Teruhiko era muito jovem. Seria jovem demais? Alguns especialistas argumentam que seria improvável que ele tivesse cometido os primeiros crimes. Mas não impossível. Casos de assassinos em série que começam ainda na juventude existem, embora sejam raros. Isso criou uma divisão clara. Ou Teruhiko cometeu todos os crimes, ou apenas parte deles, ou nenhum deles. Quase 40 anos depois do último crime, as 7 mortes seguem sem solução. As famílias nunca tiveram justiça. A região de Saga carrega cicatrizes silenciosas. Alguns investigadores acreditam que pode ter sido mais de um assassino. O padrão das quartas-feiras seria coincidência ou cópia. Outros acham que um único homem planejou tudo com frieza, usando o dia da semana como assinatura. O que sabemos com certeza é que o mal pode se esconder em lugares onde menos se espera. Em vilarejos pacatos, atrás de um sorriso comum. O estrangulador das quartas-feiras nunca foi pego. Talvez ainda esteja vivo. Talvez já tenha morrido. Mas o medo que ele plantou permanece até hoje. Porque, enquanto o caso estiver aberto, as quartas-feiras nunca mais serão as mesmas naquela parte do Japão. Este foi o documentário sobre a saga do Wednesday Strangler. Um mistério que o tempo não conseguiu enterrar.